No início do século 24, a humanidade trocou a Terra pelas estrelas. A extensa devastação ecológica e climática que caracterizou os últimos 300 anos, consumiu completamente o nosso planeta, transformando-o num mundo árido e inóspito. O rápido derretimento do gelo fez com que os mares subissem, levando ao desaparecimento de cidades inteiras e regiões costeiras. O desmatamento causou empobrecimento, destruição e a perda de vidas humanas e animais. Enquanto isso, continuamos a queimar combustíveis fósseis, sabendo que eles estavam nos envenenando, transformando gradualmente nosso mundo em um menos adequado para nossa sobrevivência. Por outro lado, uma pequena fração de nós olhou para as estrelas em busca de um lugar para começar de novo. Mas onde? Quais eram nossas chances de encontrar um planeta tão semelhante à Terra, que pudesse acolher e proteger a humanidade do caos que havia criado? Poderosos telescópios foram então construídos, centenas de planetas semelhantes à Terra foram rapidamente descobertos, orbitando estrelas distantes. Afinal, nossa casa não era tão única. O universo estava cheio de terras. Centenas de espaçonaves, cada uma tão grande quanto as antigas naves transatlânticas, deixaram o planeta. Algumas indo em direção ao sistema Alpha Centauri, outras para estrelas ainda mais distantes. Apesar de viajar em velocidades relativísticas, impulsionadas por motores de dobra, a viagem duraria séculos, e apenas os descendentes dos que partiram, talvez viriam à Terra prometida. Ok, meio frustrante, não é? Mas quão realista esse cenário poderia ser? Certamente, uma vez que consideramos todos os nossos avanços tecnológicos atuais, há uma forte tentação de acreditar que estamos nos aproximando de uma era, mais ou menos distante da exploração interestelar. Mas você realmente acha que um dia deixaremos a Terra, e todas as nossas preocupações para trás, ou que começaremos a vagar por toda a galáxia, colonizando e comercializando? Não, acreditamos firmemente que não, e com este vídeo, estamos aqui para reiterar, e demonstrar exatamente isso, que nós humanos, nunca viajaremos além dos limites do Sistema Solar. Acompanhe-nos, e explicaremos. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei, e de se inscrever. Essa simples atitude ajuda muito o canal, nos motivando a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Podemos razoavelmente afirmar que a expansão da espécie humana no espaço interestelar é impulsionada por três propósitos importantes. 1. Pesquisa científica. 2. A necessidade de adquirir recursos. 3. A busca por novos planetas habitáveis, em caso de catástrofes que estejam prestes a acontecer. Tornar a Terra inabitável. O primeiro ponto é aquele que nos sentimos compelidos a compartilhar. A exploração como pesquisa científica deve ser buscada sempre e em qualquer caso. E o aspecto menos complexo da nossa atividade no espaço. Sondas robóticas cada vez mais inteligentes podem operar em nosso lugar, sem que tenhamos que descer aos planetas, como demônios conquistadores ou colonos desesperados. Se, no entanto, voltarmos nossa atenção para o segundo ponto da lista, é fácil destacar que não há necessidade de sair do nosso sistema solar. Não no futuro imediato, pelo menos, especificamente considerando que entre a Lua, os asteroides, e Marte, ainda temos muitos recursos para explorar exatamente onde estamos agora. Mesmo em relação à busca por planetas habitáveis, qual poderia ser a catástrofe capaz de nos impulsionar entre as estrelas? Superpopulação? Durante as décadas de 1960 e 1970, em conjunto com o pico da era espacial, a migração de humanos e da indústria para outros corpos celestes parecia uma solução possível para a superpopulação e a degradação ambiental. Por que nos preocupar com tantas pessoas na Terra,
quando temos o universo inteiro para expandir? A Europa já não tinha resolvido seus problemas demográficos enviados o excesso de população para o novo mundo descoberto por Colombo? Muitos cientistas e defensores da migração espacial, de Stephen Hawking e Robert Zubrin, enfatizaram que tornar-se interplanetário é a única defesa de longo prazo contra a extinção. Qualquer a causa seja antropogênica, mudanças climáticas, guerra nuclear, ou devido ao impacto de um asteroide, uma explosão de raios gama, ou algum outro fenômeno cósmico, estar confinado a um lugar torna a civilização humana vulnerável. Ok, ter um planeta B, disponível para escapar de um perigo cósmico, parece uma boa ideia. Mas deveria ficar claro para todos, que nem todos os habitantes da Terra poderiam ser transferidos para um hipotético novo planeta. Seria apenas uma forma de salvar 1000 humanos, dando à nossa espécie a chance de não ser extinta, mas certamente não seria a salvação de todos. Da mesma forma, infelizmente devemos abandonar a ideia de que o problema de uma Terra superlotada pode ser resolvido simplesmente por uma migração massiva em massa. Para descartar esta possibilidade, basta considerar que atualmente, a população da Terra está crescendo cerca de 80 milhões de seres humanos, todos os anos. Isso significa que se quiséssemos manter o número atual de habitantes, teríamos que transportar 80 milhões de pessoas para Marte ou para a Lua todos os anos. Uma tarefa absolutamente inatingível, mesmo com uma tecnologia muito sofisticada que a nossa. Em suma, só para entender, não há escapatória, a solução para este enorme e subestimado problema deve ser encontrada dentro de nós mesmos, na nossa vontade de mudar. No entanto, vamos supor por um momento que por uma dessas razões, ou mesmo todas as três juntas, a humanidade decida deixar o sistema solar e alcançar uma das estrelas mais próximas. Como poderia fazer isso? Se estamos falando de uma missão a ser realizada com a tripulação humana, e não através do envio de pequenas sondas mecânicas, haverá obviamente a necessidade de construir espaçonaves capazes de acomodar dezenas, se não centenas de pessoas. E mesmo isso não será uma tarefa muito simples. E de qualquer forma, que tipo de propulsão esses navios usariam? Como sabemos, o principal problema na exploração espacial é a enorme distância entre as estrelas, e o limite intransponível da velocidade da luz. Incapazes de exceder essa velocidade, os tempos de viagem com métodos de propulsão tradicionais, sejam eles químicos ou nucleares, podem chegar a milhares de anos, ou no caso de viagens extragalácticas, milhões de anos. Também deve ser considerado que não apenas a velocidade da luz não pode ser excedida, mas mesmo atingir frações significativas de sua velocidade, é um desafio tecnológico e científico de proporções épicas. Com a tecnologia atual, levaria milhares de anos apenas para chegar a Alpha Centauri, que vamos nos lembrar, é apenas a estrela mais próxima do Sistema Solar, e outras estrelas estão imensamente mais distantes. No entanto, mesmo que com algum dispositivo mágico, pudéssemos atingir instantaneamente a velocidade da luz, ainda demoraríamos 4,3 anos para chegar à próxima Centauri. Isso significa que mesmo viajando à velocidade máxima alcançável no universo, nossa espécie poderia no máximo, explorar a nossa vizinhança do Sol, mas certamente não poderia estabelecer uma rede de rotas comerciais por toda a galáxia. Mas vamos supor que queremos colonizar um planeta adequado a 50 anos-luz de distância, ignorando todas as objeções levantadas até agora sobre o sentido da operação. Como procederíamos? Dados os tempos de viagem, a única solução possível seria naves geracionais. Estas são hipotéticas grandes espaçonaves capazes de hospedar centenas, ou milhares de pessoas e os correspondentes animais, necessários para a alimentação e a invasão do ecossistema do planeta a ser colonizado, todo de forma autossuficiente.
Dados os tempos de viagem, uma geração substituiria a antiga até chegar ao destino. Claro, os problemas são abundantes. Temos questões tecnológicas, como construir uma nave espacial capaz de viajar durante séculos no espaço, sem assistência ou peças sobressalentes que ainda não estejam a bordo. Sem falar na fonte de energia, ou no sistema de propulsão capaz de movimentar um navio tão grande. Foguetes químicos estão fora de questão, e a energia atômica também. A ideia ridícula de velas solares só poderia funcionar para microsondas. Resumindo, não temos cartas para jogar. Depois, há os riscos da viagem, como micrometeoroides ou radiação. E por fim, há o fator humano. A primeira geração seria composta por voluntários, as subsequentes por indivíduos forçados. Um método alternativo seria congelar a tripulação, supondo que seja possível, ou enviar embriões que serão cultivados por programas educacionais da inteligência artificial, assim que chegarem ao seu destino. Mas vou deixar você imaginar os debates éticos de tal operação, considerando os riscos e a absoluta futilidade de ter 1000 crianças completamente isoladas em um planeta, a 50 anos-luz de distância. Além disso, as questões éticas não são as únicas preocupações. Um planeta adequado para a colonização é um planeta vivo, habitado por várias formas de vida vegetal e animal. Deixando de lado planetas habitados por espécies sencientes, mesmo aqueles sem civilizações, poderiam se mostrar incompatíveis com nosso ecossistema, levando à extinção das formas de vida indígenas. Há outro problema: permanecendo aqui na Terra, seria um desafio para nós determinar antecipadamente quais planetas, identificados por telescópios, são adequados para a colonização. Então o que nós podemos fazer? Seríamos forçados a embarcar nesta jornada cegamente? Iríamos em direção a uma estrela, esperando que as poucas indicações de habitabilidade em um de seus planetas detectadas pelos telescópios espaciais se revelassem precisas? Certamente não. Dados os custos e riscos das viagens interestelares, não poderíamos embarcar em tal aventura sem um planejamento cuidadoso, tanto da viagem quanto do destino. A missão de colonização precisaria ser precedida por uma ou mais sondas, capazes de localizar um planeta adequado. Supondo que um planeta adequado esteja a 50 anos-luz de distância de nós, com a sonda enviada no ano 2100, o planeta estaria localizado depois de 2600. Uma potencial expedição de colonização só chegaria depois do ano 3100. Isso é suficiente para entender que contornar a destruição da Terra com a colonização de outro planeta não é uma perspectiva viável. É melhor investir em tecnologias capazes de reparar danos ambientais, ou mudar o nosso paradigma de desenvolvimento econômico. Mas não vamos desistir tão rapidamente. Talvez estejamos negligenciando algo. Sim, porque a massa não é o único problema influenciado pela velocidade nas viagens espaciais. Outro fator crucial nas jornadas relativísticas é a dilatação do tempo. Ao contrário do que a física clássica postula, o tempo não flui uniformemente para todos os observadores, ela diminui à medida que o observador que mede um evento se aproxima da velocidade da luz. Ignorando explicações físicas e matemáticas detalhadas, devemos confiar no fato verificado de que em uma nave espacial saindo da Terra, e acelerando a velocidade relativísticas, o tempo passa mais lentamente do que no planeta que acabou de ser abandonado. Imagine uma nave espacial viajando a 95% da velocidade da luz, para um planeta a 9,5 anos-luz de distância. Um observador estacionário na Terra mediria o tempo de viagem em 10 anos. No entanto, para a tripulação da espaçonave que está passando por uma dilatação do tempo, a viagem parece durar apenas 3,12 anos.
Em outras palavras, entre deixar a Terra e chegar ao destino, os tripulantes envelhecem pouco mais de 3 anos, enquanto 10 anos se passaram para as pessoas que ficaram na Terra. Se a velocidade atingir 99% da velocidade da luz, o tempo a bordo passaria 7 vezes mais lento. A 99,99% da velocidade da luz, o tempo a bordo passaria 70 vezes mais devagar. A 99,999999% da velocidade da luz, a bordo da nave espacial, o tempo passaria 22.300 vezes mais lentamente do que na Terra, até que a 100% da velocidade da luz, o tempo parecesse parar completamente. Esses números um tanto otimistas sobre a possibilidade de movimento livre dentro da galáxia, revelam algo surpreendente. Essencialmente, eles nos dizem que para um observador se movendo com sua nave espacial a cerca de 100% da velocidade da luz, sua jornada para qualquer destino, seja a 100 ou 100 mil anos-luz de distância, seria virtualmente instantânea. Incrível, não é? Se isso fosse realmente possível, poderíamos concretizar o cenário há muito esperado, semelhante ao Star Trek, onde naves espaciais viajam sem esforço de um ponto a outro na galáxia. Então, a dilatação do tempo resolve o problema? Infelizmente não. Como víamos anteriormente, acelerar uma massa cada vez mais até que ela quase atinja a velocidade da luz, exigiria uma energia praticamente infinita ao final. Nenhuma forma conhecida de propulsão poderia fornecer esse presente. Mesmo que o problema energético fosse de alguma forma resolvido usando métodos que atualmente não podemos prever, há também o fato de que uma espaçonave viajando a uma velocidade muito próxima da luz, estaria em uma posição particularmente perigosa. O espaço não está vazio, ele é preenchido com átomos errantes, às vezes formando estruturas mais complexas, como nuvens de gás e poeira de nebulosas interestelares, galáxias, estrelas e planetas. Outras vezes, há átomos solitários viajando em direção ao nada, provavelmente sem colidir com outro átomo por milhares de anos. No entanto, a probabilidade de uma colisão entre dois átomos de hidrogênio, em 1 centímetro cúbico de espaço, é uma coisa. Mas a certeza do enorme fluxo de partículas colidindo com a espaçonave, durante sua jornada, é outra questão. Partículas, quase inofensivas em baixas velocidades, se transformam em uma chuva mortal de projéteis e radiação ionizante, com alto poder de penetração quando aceleradas. Essa radiação pode danificar gravemente o casco da espaçonave, e torná-la perigosamente radioativa para os ocupantes. Interceptar essas partículas em velocidades próximas à da luz, transmitiria uma energia tão alta que se tornaria letal para qualquer forma de vida a bordo. Sem mencionar que, a essa velocidade, a simples passagem por um fino véu nebular, poderia levar à destruição completa da espaçonave. Alguns cientistas acreditam que a presença de matéria interestelar por si só, seria suficiente para impedir que uma nave espacial atingisse velocidades superiores a 1/10 da velocidade da luz. Como vimos, essas velocidades não são de forma alguma suficiente para suportar uma rede de rotas comerciais e a exploração em grande escala. Além disso, mesmo que todas essas dificuldades fossem superadas, um problema intransponível permaneceria: a dilatação do tempo cortaria todos os laços entre a espaçonave em trânsito e o planeta natal. Os astronautas partiriam com a consciência de nunca mais verem suas famílias, parentes e amigos, a menos que os trouxessem ou não tivessem nenhum. Ao retornarem, eles encontrariam uma sociedade radicalmente diferente daquela que deixaram. Não só isso, mas uma viagem deste tipo não permitiria a formação e existência de instituições interestelares, que dependem de intercâmbios comerciais e culturais entre países diferentes, assumindo um nível homogêneo de progresso tecnológico e social.
Essa homogeneidade é incompatível com os tempos necessários para tal viagem interestelar concebida. O que motivaria uma empresa comercial a enviar suas mercadorias para o outro lado da galáxia, sabendo que nunca poderá ver ou se comunicar com a espaçonave a qual confiou sua carga? E o que levaria o governo de um planeta a financiar uma missão interestelar, sobre a qual nada será conhecido, ou que retornará à Terra quando os financiadores já tiverem partido há milênios? Qualquer espaçonave que se aventurasse no reino da relatividade einsteiniana, se tornaria essencialmente um mundo em si mesmo, sem pátria e sem passado. Tal esforço levantaria questões profundas sobre sua validade e utilidade. Em suma, é inútil pensar nisso. No presente e no futuro, não existe tecnologia ou atalho cosmológico capaz de dar o salto gigante em direção às estrelas. Warp Drive, propulsão de Alcubierre, buracos de minhoca. Acredite em nós, todos eles são bobagens infundadas. E se algo nosso chegar às estrelas, não será um representante da nossa espécie, mas um robô, ou no máximo um transhumano. Nossos únicos herdeiros capazes de viajar por milênios de uma estrela a outra na galáxia. Com que propósito, não podemos nem imaginar. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei, e se inscrever. Valeu e até o próximo vídeo, tchau.